Não é possível que o meu povo não vai se inscrever nesse canal depois da gente melhorar um pouquinho o áudio, depois da gente melhorar um pouquinho o cenário, o setup aqui. Era uma tristeza, você que nos acompanha aí já há algum tempo. Continua não sendo os melhores, mas está melhorando. Hoje a gente vai falar sobre a Contra-Reforma. Antes da gente começar a falar acerca disso, eu quero te relembrar que aqui no nosso canal já tem alguns vídeos acerca da Reforma Protestante. Tem uma playlist que eu quero colocar aqui em algum lugar desse vídeo, que a gente tratou um pouco acerca da Reforma Luterana, Reforma Calvinista e Reforma Anglicana. E é por isso que na data que gravo esse vídeo, dia 31 de outubro, onde comemoramos 507 anos da Reforma Protestante, eu quero continuar falando acerca desse tema, mas tratando hoje sobre a Contra-Reforma. A Igreja Católica Apostólica Romana sofreu duros golpes do movimento da Reforma Protestante. Como a gente pôde ver nos vídeos anteriores, naquela playlist onde a gente tratou acerca da Reforma Luterana, Calvinista e Anglicana, e dentre outros lugares onde a gente poderia mencionar que a Reforma chegou, isso foi um duro golpe para a Igreja Romana. E, obviamente, a Igreja Católica Apostólica Romana, sendo uma igreja extremamente poderosa, tanto nos dias atuais como naquele contexto, não iria deixar barato, não é? Então, é daí que surge a Contra-Reforma. A gente tem que compreender que esse movimento de Contra-Reforma, essa reação contra a Reforma Protestante, ela acontece sendo unida já a um desejo de reforma que havia dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana já tinha um certo anseio por uma espécie de uma reforma moral. Quando o protestantismo gera danos com seu movimento que foi extremamente avassalador e cresceu de uma forma muito rápida, esse desejo de reforma moral já existente dentro da Igreja Católica Apostólica Romana é potencializado com essa ideia de combater o protestantismo. Então, é diante disso que a Contra-Reforma ganha força. E quais eram, então, os objetivos da Contra-Reforma? A gente poderia resumir isso em pelo menos 3 objetivos. A Contra-Reforma tinha como desejo combater o protestantismo, tinha como desejo conquistar ali novos fiéis e tinha como desejo ganhar mais poder ou readquirir o poder perdido diante do duro golpe que a Reforma Protestante causou no meio católico. Para conseguir avançar com o movimento da Contra-Reforma, a Igreja Católica Apostólica Romana, obviamente, ia precisar de algumas estratégias, de alguns elementos. E sendo a Igreja Romana uma igreja muito poderosa, ela teve condições de usar de alguns elementos importantes para conseguir avançar nessa tentativa de reagir contra o protestantismo. Foram usados pelo menos 3 elementos. Os jesuítas, ou a famosa Companhia de Jesus, como é conhecido esse movimento, o Concílio de Trento e também a famosa Inquisição. Os jesuítas deram sua origem por meio de um homem chamado Inácio de Loyola. O Inácio de Loyola, ele tinha o grande sonho de ser um famoso soldado. Mas nos seus 28 anos, sofrendo ali um acidente, um ocorrido na sua história, ele se tornou um homem aleijado. E a partir de agora, a ambição de Inácio de Loyola não era mais ser um famoso soldado, mas se tornar um santo, ser reconhecido como um santo. E para isso, ele precisava, obviamente, ser um homem de Deus. A história de Inácio de Loyola é muito curiosa e interessante, mas o que vale destacar aqui é que Inácio, nessa sua ambição de se tornar um santo, ele foi estudar teologia em Paris e depois de estudar teologia em Paris, Inácio de Loyola funda aquele movimento chamado os Jesuítas, ou a Companhia de Jesus. Inácio, junto com alguns novos estudantes desejosos de revolução, fundaram ali esse movimento, a Companhia de Jesus. E o que é a Companhia de Jesus? O que os jesuítas faziam? Os jesuítas pregavam em lugares para além da Europa,
percebendo a Igreja Católica Apostólica Romana, percebendo que perdeu o seu poder na Europa, logo pensou com muita estratégia, né? Vamos conquistar novos fiéis em outros lugares para além da Europa, aonde o protestantismo ainda não chegou. Então, essa era basicamente a função dos jesuítas. É claro que eles desenvolveram ali um papel muito importante também na Europa, mas essa sacada da Igreja Católica Apostólica Romana para tentar conquistar de volta o seu poder para além da Europa, observando novos fiéis que não tinham ainda o contato com o protestantismo, ela é muito desenvolvida por esse grupo chamado de os jesuítas ou Companhia de Jesus. Então, esse era o desejo e o objetivo, a forma como a Igreja Católica usou esse grupo chamado jesuítas. A gente não pode, de forma nenhuma, descartar o quanto os jesuítas são importantes na história, né? Existem muitas escolas, entidades, por assim dizer, que foram fundadas por esses homens, mas a gente também não pode deixar de dizer o quanto os jesuítas eram, assim, autoritários, por vezes não respeitando a liberdade religiosa dos lugares onde chegavam de uma forma um tanto quanto violenta. Então, esse foi um dos elementos que a Igreja Católica Apostólica Romana usou para conseguir avançar com a Contra-Reforma. O segundo, que a gente mencionou, é o Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi uma reunião extraordinária, por assim dizer, que tinha como intuito, como objetivo, reafirmar os dogmas que a Igreja Católica acreditava. Então, percebendo o ataque do protestantismo, percebendo que as doutrinas protestantes estavam se difundindo de forma muito rápida, organizaram ali uma reunião para arrumar a casa, por assim dizer, para reafirmar aquilo que a Igreja Católica e Apostólica Romana acreditava. Essa reunião, pasmem, ela durou cerca de 18 anos lá em Trento. E foi nessa reunião, por exemplo, que foram reafirmados dogmas que a Igreja Católica Apostólica Romana já acreditava. Inclusive, esses dogmas estão bem mencionados lá no vídeo acerca da Reforma Luterana. Aqueles dogmas foram reafirmados e foram acrescentados novos dogmas. Entre eles, para a gente ganhar tempo aqui, a gente poderia citar o Index. O que era o Index? O Index era um movimento que proibia as pessoas de terem acesso a algumas literaturas. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, percebendo que o protestantismo alcançava seus fiéis por meio de literaturas de Lutero, por meio de literatura de outros reformadores que atuavam junto com Lutero, literaturas protestantes que propagavam as doutrinas protestantes, ela lança o Index. Ela tem a ideia de aprovar no Concílio de Trento o Index que proibia e dava uma lista dos livros que eram proibidos de se ler. Então, essa era uma tentativa de privar as pessoas de conhecerem o protestantismo, que se alastrava com muita rapidez. E o terceiro elemento usado para o avanço da Contra-Reforma é a famosa Inquisição, ou o Tribunal do Santo Ofício. O que acontecia na Inquisição? Como a Igreja Católica usou esse elemento? Esse elemento ele era usado para julgar os hereges. E aqui a Igreja Católica e Apostólica Romana, nesse período, fez uso de uma ideia errônea teológica da Idade Média, onde os homens da Idade Média que estudavam teologia, dentre muitos homens renomados desse tempo que até contribuíram muito, mas que erraram nesse ponto, eles defendiam guerra justa por meio da violência, por assim dizer. Então, banhados dessa teologia da Idade Média, o que a Igreja Católica Apostólica Romana fez com seus líderes foi lançar um forte apoio a esse tipo de defesa. Então é por isso que a Inquisição ela é marcada por muita violência contra os hereges. Então, basicamente, se você professasse doutrinas consideradas heréticas pela Igreja Católica Apostólica Romana, que no caso eram doutrinas protestantes, você morreria, você seria violentado, você sofreria danos
extremamente catastróficos, por assim dizer, que não conseguimos mensurar aqui apenas com palavras. Isso na ideia e na tentativa de acreditar que estavam, conforme acreditava a Igreja Católica, defendendo a sua verdade. Então, esses foram os elementos usados para fazer com que a Contra-Reforma avançasse. E por fim, a gente não poderia deixar de falar nesse vídeo, de se perguntar quais foram os resultados da Contra-Reforma. Porque todo esse movimento da Igreja Católica trouxe alguns resultados. Nos Países Baixos, onde, por exemplo, o protestantismo estava um tanto quanto até difundido, o protestantismo foi totalmente destruído praticamente naquele período. A maior investida da Contra-Reforma se deu, por exemplo, contra a Inglaterra, no país da Inglaterra, porque tendo a Inglaterra como um país ápice daquele período, sabiam que se esse país continuasse sendo um país protestante, isso seria um grande prejuízo político para a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a Contra-Reforma trouxe muitos resultados, dando mais poder à Igreja Católica, readquirindo novos fiéis, readquirindo o poder perdido por conta do protestantismo, dentre outros resultados. Eu espero ter te ajudado até aqui. Assista esse vídeo junto com a nossa playlist sobre Reforma Protestante e em breve, talvez no ano que vem, nessa data 31 de outubro novamente, a gente possa estar contribuindo com mais vídeos para que você fique inteirado acerca da Reforma Protestante. Que Deus te abençoe.